Olá a todas e a todos vocês que nos acompanham em mais essa live aqui no Facebook da Rede Teia e também do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é um dia super especial. É a nossa última live deste primeiro semestre e a gente conta com uma entrevistada super especial, que é a Valéria Almeida. E essa entrevista é uma parceria com o Globo Lab, com o Globo Universidade, que é um setor da Globo que presta atendimento às universidades em tudo que a gente precisa. E eu começo a minha conversa agora falando com a Gisele Gomes, que faz parte dessa equipe que organizou para a gente um pouquinho desse trabalho. Boa tarde, Gisele. Oi, boa tarde, professora Sandra. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar com a Valéria Almeida. Esse encontro, como a Sandra falou, é uma parceria da Globo com a Universidade Positivo. Meu nome é Gisele, eu faço parte da equipe do Globo Universidade, que é responsável pelo relacionamento da Globo com o público acadêmico e o público jovem. Esse encontro faz parte do projeto Globo no Campus, que promove essa troca de conhecimento entre os profissionais da Globo e as universidades de todo o Brasil. Inclusive, eu quero convidá-los para depois dar um pulinho no site do Globo Universidade, globouniversidade.com.br, porque o encontro de hoje, todos os outros que a gente veio realizando nesse período da quarentena, estão sendo publicados lá no nosso site, dentro do projeto Globo no Campus. A gente vai rodar aqui um vídeo que ilustra bem a nossa atuação, para cultivar essa relação com vocês, e depois eu volto a passar a palavra novamente para a professora Sandra. Vamos lá? Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Dialogar, inspirar, engajar, participar. Abram-se as portas, o jovem quer entrar. Do entretenimento ao jornalismo, da comunicação, a tecnologia. Espaço é o que não falta, nem pensamento. Globo Lab fomentando a nossa cria. Apoio a pesquisa, e sim, aqui nós temos. Aqui o jovem toca, tudo desenvolve. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. 50 milhões de jovens entre 15 e 29. 2 em cada 3 querem que a vida se transforme. Pra isso existe o Menos 30 Fest, pra que os jovens se manifestem em rodas, palestras e oficinas. Empreender e inovar virou rotina. Os centros acadêmicos, essa parceria, lá tem feras da Globo dando aula, é sintonia. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Que papos é esse? Vai, me diz aí, desperta o interesse de falar e de ouvir. Imagina jovens interessados, batendo papo com profissionais do mercado. Empreendedores, curadores, ativistas, a troca é boa, diversidade na pista. No caderno Globo a conversa continua, de consumo consciente, a mobilidade na rua. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, dá o recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, dá o recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. É responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade. E é com muita alegria que eu agradeço a Valéria Almeida, a nossa convidada. Valéria, que trabalhou por quase 6 anos no Profissão Repórter e que agora é repórter do É de Casa e do Encontro. Boa tarde, super obrigada mesmo por falar com a gente, Valéria. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, acho que é sempre um prazer essa troca. Eu acho que, enquanto eu compartilho a minha experiência, eu também aprendo muito. Obrigada.
E a Valéria quer mostrar para a gente, para começar a conversa, um pouco da história dela por meio de um vídeo. E já te digo, Valéria, que os alunos e as alunas que estão nos assistindo, eles são encantados pelo Profissão Repórter, encantados. A gente teve uma palestra no ano passado, que foi do Globo Universidade, eu agradeço muito pela palestra, e eles ficaram todos loucos para conhecer. Então, você pode chamar o seu vídeo e daí a gente toca a nossa conversa. Então, vamos lá, vamos assistir um pouquinho, um minutinho. Todo curso aqui no Rio a gente vê palafitas. Ô, bom dia. Você pode me dar uma carona até ali? E eu quero convidar vocês que estão nos assistindo para mandarem perguntas já para a Valéria, mas claro que eu vou começar com as coisas que eu gostaria de conversar com ela. E Valéria, eu vou te dizer, eu admiro muito a tua generosidade de falar com as pessoas, de contar a sua história. Eu sempre falo para os alunos que a gente precisa fazer uma boa apuração antes de entrevistar, ou antes de fazer uma matéria, uma reportagem. Eu fui conhecer um pouco melhor a sua história e sou encantada. Agradeço demais por você ter essa disposição de falar com estudantes, de participar de palestras e de contar quem é você. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu realmente acho que é importante compartilhar a história, porque muitas vezes quando a gente vê o resultado final, parece inalcançável, né? Então, eu gosto de compartilhar a trajetória porque eu acredito que fortalece quem precisa de força e também abre os olhos e a cabeça de quem pode contribuir, quem pode abrir os caminhos, né? Então, eu vou pedir licença só para contar um pouquinho, então, dessa minha trajetória, porque eu sou jornalista há 14 anos, sou jornalista formada, me formei em 2006, e há 9 eu trabalho na TV. Então, nesse caminho, eu passei quase 6 anos no Profissão Repórter, depois fui para o Bem-Estar, e há 1 ano e meio eu estou no entretenimento, então eu faço o É de Casa, o Encontro, Mas Você Se Joga. E chegar nesse posto, eu brinco que essa é a parte que todo mundo sabe, que é o que está no LinkedIn, nas redes. Mas eu acho que é importante contar o antes, né? Eu sou uma mulher negra que nasceu na periferia, nasci na periferia de Santos, filha de um homem que só pôde estudar até a 7ª série e de uma mulher que terminou o ensino médio e passou nos concursos dos Correios e era uma mulher concursada e aquilo ali era a base, né? Meu pai trabalhava nas docas, no cais, no Porto de Santos, num serviço que era braçal mesmo, aquela coisa de a pessoa que carregava os sacos, e a minha mãe trabalhava nos Correios. E eu tinha uma vida de periferia, em que todo mundo tinha um padrão muito semelhante ao meu, de uma vida que era estruturada dentro do que eu entendia por estrutura. Eu não tinha outra referência. E quando eu tinha 10 anos, a minha mãe morreu, e o meu pai, que só tinha 34, 35 anos, desequilibrou, minha mãe tinha 33, e não deu conta de cuidar dos filhos, que éramos eu e meu irmão, que tínhamos 6, eu com 10 e meu irmão com 6. E aí a gente foi morar com a minha avó, mãe da minha mãe, e o meu avô. Minha avó é uma mulher que só pôde estudar até a 4ª série, e ela dizia: filha, presta bastante atenção na escola, porque eu não vou conseguir te ajudar com aquelas contas muito grandes. E o meu avô era um homem analfabeto, morreu sem ter a possibilidade de ser alfabetizado. E naquela casa, todo mundo deu muita importância para o estudo, mas não acreditando, não me incentivando de uma forma que me dissesse que eu poderia ser a médica, advogada, jornalista. Era uma forma de autonomia, de independência. Então, minha avó dizia: filha, estuda, que é para você ter liberdade e não depender de homem nenhum para ter o que comer.
ela dizia para você não ter que aguentar determinadas violências por não ter autonomia. Então, eu sempre estudei e sempre fui fazendo muito, porque é um processo muito desgastante quando a gente fala que a gente precisa estudar. Então, quando a gente é negro, a gente escuta desde sempre, a gente vai precisar fazer muito mais para conquistar a mesma coisa. Então, o estudar, a dedicação, ela nunca é o suficiente para a gente conseguir estar no mesmo lugar que a outra pessoa que simplesmente só estudou. Então, sempre teve um esforço muito grande para conquistar algumas coisas. E quando eu estava com 17 anos, uma tia falou, olha, por que você não faz o vestibular? E eu falei, mas como é que eu vou fazer para pagar? Eu trabalhava como balconista numa papelaria na periferia onde eu morava. E aí eu prestei o vestibular, e aí eu queria fazer o jornalismo, acreditava muito que o jornalismo me permitiria contar histórias de pessoas que, como eu, tinham histórias para contar, mas que por estarem à margem eram sempre silenciadas. Então o meu bairro só estava no jornal quando era para falar de violência, na página policial, e só depois eu entendi o quanto isso seria um grande problema na minha trajetória, porque eu tinha uma foto no currículo de uma mulher negra e um endereço que era de periferia. Então, eu passei muito tempo procurando emprego sem conseguir. E aí, para conseguir, eu precisei colocar endereços que não eram meus. E isso me gerou outros problemas, como não receber a passagem, o vale transporte, porque parecia que eu morava muito perto do trabalho. E aí, eu fiz o vestibular para contar histórias, para ser uma contadora de histórias e para também acessar um mundo que eu queria acessar, e eu acreditava que meu trabalho me permitiria fazer isso. E aí lá fui eu para a faculdade de jornalismo, e aí eu tinha um chefe que não me deixava sair da papelaria para ir para a escola, para ir para a faculdade. E aí eu pedi as contas, porque eu dizia, não, eu estou aqui eu trabalho aqui para poder pagar o meu estudo, como é que eu vou fazer? Mas eu acreditava que por eu ser uma jovem universitária, eu conseguiria um emprego mesmo sendo uma mulher negra da periferia. E não, assim, meu acesso à universidade não tirou a carga de ser uma mulher negra da periferia. E eu passei 8 meses desempregada. E foram 8 meses estudando e acumulando uma dívida imensa com a universidade. Quando cheguei no final do ano, do primeiro ano, eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu vou parar? E ao mesmo tempo que eu pensava, eu estou acumulando uma dívida imensa, eu dizia, mas esse é o meu caminho para a liberdade. Se eu parar de estudar, eu nunca vou conseguir também, porque eu também nunca vou conseguir um bom emprego e eu não vou conseguir sair daqui. E o sair daqui não era um problema com o meu universo, com os meus, mas eu queria ter acesso a outras coisas. E aquelas outras coisas eu só conseguiria estudando e tendo um trabalho que me permitisse acessar aquilo. E aí eu, sem ter ninguém da família que pudesse me ajudar, fui na esquina da minha casa e falei com o dono da padaria e falei, olha, seu Ailton, gosto sempre de falar o nome do seu Ailton porque ele merece. E aí eu falei para ele, eu sei que o senhor não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com as minhas dívidas, mas eu não conheço ninguém além do senhor que tenha dinheiro. O senhor pode pagar o meu boleto, a minha rematrícula? E seu Ailton pagou minha rematrícula. E lá fui eu fazer faxina na casa dos meus professores para poder pagar minha dívida com o seu Ailton e tentar pagar minha mensalidade. E a conta, gente, não fechou. Então, assim, a minha trajetória na universidade foi uma trajetória muito ruim, uma trajetória que eu, de verdade, acho que ninguém deveria passar, porque eu falo, foi uma jornada do herói, sabe? Aquela coisa de muita dor, de muito pesar para conseguir chegar no final. Então, eu precisei da ajuda dos professores que me doavam o vale transporte, da ajuda de um diretor de albergue para pessoas em situação de rua que guardavam um prato de comida para mim, para que eu pudesse estudar tendo me alimentado. Então, assim, o caminho foi muito difícil e o acúmulo da dívida foi imensa. E aí, quando chegou no último ano da faculdade, eu fui obrigada a me retirar, porque eu tinha uma dívida muito grande e a reitoria me impediu de assistir às aulas. E lá saí eu, todo mundo falava, não, você tem que brigar na justiça, mas eu cresci numa casa em que as pessoas queriam morrer, mas não queriam dever. E aí eu não tinha coragem de dizer, não, peraí, eu tenho direito ao estudo. Não, eu saí, fui chorar no meu travesseiro, trabalhei por 2 anos para pagar minha dívida e voltei e me formei em 2006. E aí essa trajetória, que não foi simples, também me deu uma força,
eu já tinha uma força, mas eu acho que o fato de ter passado por tudo isso me fez colocar muito mais valor em algumas coisas. Então, para mim, o meu trabalho tinha um propósito ainda maior. Eu já queria contar histórias que eu considerava que tinham uma função social, e depois eu tinha, com toda a minha trajetória, uma questão a ser honrada mesmo, assim, de dizer, olha só, eu não estou aqui de passagem e eu preciso usar todo esse caminho a meu favor. E quando eu saí da faculdade, eu quis trabalhar como fotojornalista, e a fotografia, ela era para mim mais um caminho de independência, porque eu pensava, ainda morando na minha periferia, não consiga um emprego formal, eu vou conseguir ser freela. Mas eu mesmo assim saí mandando currículos, que depois hoje eu acho tão bonitinho assim a minha inocência. Eu mandei currículo para vários diretores de revistas. Não mandei portfólio, eu mal tinha portfólio de fotografia, eu mandei meu currículo. Eu tinha meu TCC, que eu tinha feito um livro-reportagem com o MST no Vale do Paraíba. E aí eu fui assim e mandei o currículo para todo mundo, mas aí o universo, ainda unindo aquelas pessoas que estavam conectadas com os meus propósitos, os meus valores, alguém recebeu o meu currículo e disse, olha, não preciso de ninguém, mas eu tenho uma amiga que precisa de uma estagiária. E aí eu falei, eu não consigo ser estagiária, eu acabei de me formar agora, eu não consigo, mas olha, eu aceito qualquer coisa. Ele falou assim, não, na verdade é para ser assistente de fotografia na Carta Capital. Uma pessoa que nunca me viu na vida me indicou para ser assistente de fotografia na Carta, e eu tinha mandado para a Carta, e a diretora da Carta, diretora de fotografia, uniu, falou, eu recebi esse currículo, aí um amigo dela indicou, ela pronto, achou que eu era a pessoa incrível, e aí ela me chamou para fazer a entrevista, e aí lá fui eu para a entrevista, saí de lá, ela ainda tinha mais uma entrevista para fazer, com alguém que tinha sido indicado por um outro diretor, mas eu falei assim, não, esse emprego é meu, e foi. E lá fui eu trabalhar como assistente de fotografia, e fui fotógrafa da Carta Capital por 4 anos. Também pude falar muita coisa através da minha imagem. E foi a fotografia, e eu sempre gosto de falar disso, porque assim, os caminhos muito tortos. A fotografia me levou para a TV. Então, um determinado dia, eu estava na minha casa, 4 anos depois, 4 anos de Carta Capital, eu estava na minha casa, meu telefone tocou, e uma amiga disse, olha, eu te indiquei para o Caco Barcelos, porque ele está à procura de uma jornalista para entrar na equipe. Aí eu falei, não, nem deixei ela terminar. Falei, não, você ligou para a Val errada, que é a Val, fotógrafa. Ela, então, não é a Val da Carta Capital? Sim. Então é para você mesmo. Eu falei, mas o Caco tem de vida, de profissão, que eu tenho de vida. O que eu tenho para falar para esse cara? Eu não consigo, eu não sei nada de televisão. Ela falou, mas esse é o caminho. Ele quer pessoas que possam entrar na TV sem os vícios e que estejam abertos. E ele está em busca ele quer montar uma equipe de vídeo-reportagem. Então ele quer alguém que seja jornalista, que entenda de fotografia, porque você vai ter que operar uma câmera para contar, fazer matérias documentais por aí. E aí lá fui eu. Gente, para ser bem honesta, assim, antes disso eu desliguei, surtei, falei, ai meu Deus, eu não vou. E aí ela me ligou de novo e disse, olha, ele disse que se você não puder vir aqui, ele pode ir aí falar com você. Aí eu achei ousadia demais fazer o Caco Barcelos ir atrás de mim. Aí eu falei, melhor não, deixa eu ir, deixa eu ir falar com ele. E fui. E essa amiga que me ligou, eu gosto também sempre de contar isso, porque ela era, enquanto eu era lá fotógrafa da Carta Capital, ela era a estagiária da Carta Capital, Eliane Scardovelli. Depois ela saiu, virou estagiária da Globo, virou jornalista da Globo, e aí quando ela estava lá, ela me lembrou da minha existência e disse, eu conheço a amiga jornalista e fotógrafa. Então, sim, todo mundo no universo pode ser a porta no seu caminho, né? Então, e aí lá fui eu fazer uma entrevista com o Caco Barcelos, sem entender nada de televisão. E foi muito maravilhoso, porque assim, o Caco, ele é realmente esse cara maravilhoso, genial. E ele não estava ali me fazendo uma entrevista sobre o que eu sabia de jornalismo. Não era uma sabatina para saber quantos livros eu li. Ele queria saber da minha história. Então, isso que eu estou contando para vocês foi o que eu contei para ele. E aí, depois de tudo, no final, ele queria saber os meus valores, né? E no final de tudo, eu falei para ele, olha, eu não sei se vai dar certo, se vocês vão gostar de mim, se eu vou gostar de vocês. Se der,
eu vou precisar mudar o meu cabelo? Aí ele falou, por que você está falando isso? A essa altura eu já usava, eu entrei na TV em 2011 e desde 2006 eu assumi meu cabelo crespo, então eu não alisava, já estava com blackão e eu perguntei para ele, ele falou, por quê? Isso é um problema para você? Eu falei, porque já me disseram que eu tinha jeito para televisão, mas me sugeriram deixar crescer e alisar. Ele falou, isso é um problema para você? Eu falei, se eu precisar me corromper, eu prefiro não começar. E eu sei que ter mantido os meus valores, o respeito a mim, fez muita diferença para ele. Ele sabia que eu não estava disposta a me corromper nem para ter meu trabalho. E aí ele me chamou, eu fiz um teste de 1 mês. Desse 1 mês eu fiquei 6 meses cobrindo a licença de uma maternidade de uma amiga. E depois disso foram 9 anos. Nesse tempo todo, contando muitas histórias. No período que eu fiquei no Profissão Repórter, eu pude contar as histórias que eu queria, as que me motivaram a estudar. Então, eu fui falar sobre o sertão, eu fui falar, que inclusive eu conto a minha história nesse livro que está aí atrás de você, do Profissão Repórter. Eu fui para Moçambique para falar sobre o HIV. Então, assim, muitas coisas eu pude contar, falar sobre o trabalho no lixão, falando sempre muito de questões sociais, temas que eu considero que são importantes colocar na pauta, para que a gente olhe para essas questões e possa transformá-las. Então, a minha trajetória, ela começou com um propósito e ela segue com esse propósito. E eu acho que o que me faz, o que me mantém fazendo o que eu faço e com o prazer que eu tenho é enxergar propósito no que eu faço. E é ver que esse propósito também segue respeitando o que eu sou. Então, são 9 anos contando essas histórias, acreditando muito e tentando ser uma ponte, eu falo sempre, entre quem quer falar e quem precisa ouvir. E para além da ponte, vocês estão ouvindo, eu acho a história da Valéria emocionante. Realmente, eu, quando assisti as outras entrevistas dela, eu me emocionei várias vezes, e mesmo assistindo ao Profissão, porque são histórias de vida que representam mais da metade dos brasileiros e das brasileiras, são histórias de muitas de nós, né, que tivemos dificuldade para fazer uma faculdade, de muitos dos meus alunos, que eu vejo às vezes postando nos stories, estou arrumada e não tenho dinheiro para pegar o ônibus para ir para a universidade. Então, assim, essa generosidade da Valéria de contar para a gente a história dela é sensacional. E outro dia, conversando com os alunos de uma disciplina chamada Gênero, a gente discutiu os nossos marcadores sociais de desigualdades. E um dos marcadores é o da pobreza, né? O de classe. Na minha época, a gente morria de vergonha de contar as nossas histórias de pobreza. Eu mesma nunca contei para quase ninguém que meu pai era caminhoneiro, porque já era tudo muito difícil, né? Então, assim, é muita generosidade. E quando a gente assiste ao Profissão, a Valéria conta disso nas matérias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa tua decisão de fazer isso também. Eu sei que você gosta, eu até anotei aqui, de falar sempre da tua ida para Moçambique, né? Porque você visitou pela primeira vez a África, é um programa sensacional. Mas eu me emociono muito com aquele programa da hemodiálise, porque ao ler o seu capítulo do Profissão, você fala da história da sua avó, que a gente já se apaixona por ela do jeito que você conta, você fala da sua mãe, e a gente acaba meio que conhecendo essas personagens por você. Então, eu queria que você explicasse como é que foi lidar com isso, de contar a sua história sabendo que milhares de pessoas estavam ali ouvindo. Então, sabe, eu acho que isso foi uma coisa que veio de um jeito mais natural, não foi pensado, eu não coloquei, olha, eu vou contar a minha história com este propósito. Mas eu acho que tem muita gente vivendo as mesmas dores e a gente não compartilha. Quando a gente não compartilha, a sensação que a gente tem é de que a nossa dor é única. E eu vou dar um exemplo assim super... É simples, mas não é. Assim, poucas pessoas falam dos abortos que vivem. E muitas mulheres, de cada 10 mulheres que engravidam, 7 perdem. E eu passei por isso e eu chorava sozinha, porque eu me sentia alguém muito diminuído, inferior, por não conseguir engravidar, né? Então, assim, o que eu fiz para não conseguir? E aí, muitas pessoas, aí quando eu compartilhava com alguém vinha e falava, eu também, eu também. E aí eu tenho um monte de gente passando por isso,
Só que a gente não se fortalece, porque cada um fica chorando a sua dor no individual. Então, quando eu compartilho a minha história, tem várias questões. Quando eu compartilho a minha história para um público que não é o meu entrevistado, eu compartilho porque eu sempre penso que se essa pessoa é alguém que, como eu, tem um monte de dificuldades para enfrentar uma jornada que deveria ser simples, eu quero que ela acredite que é possível. E não quer dizer que ela vai trabalhar na Globo, que ela vai trabalhar... Não, ela vai fazer o que ela quiser. E, pelo menos, ela vai ter tentado, né? Porque eu acho que uma coisa que acontece é que tiram os nossos sonhos, os nossos direitos de sonhar logo do começo. Então, várias pessoas disseram para mim que eu tinha mania de grandeza, ridicularizaram, brincaram se eu queria ser a Glória Maria, então, que, se eu não me enxergava. Alguém disse que o meu mal era que eu assistia a novela e acreditava em final feliz. A pessoa estava completamente certa. Acredito em final feliz, isso me move, porque senão, gente, sendo uma mulher negra, pobre, gente, eu sento e choro se eu não acreditar que vai ter um final positivo. Se eu não acreditar que a minha vida vai ter um propósito e que as coisas vão acontecer. Ainda que elas sejam muito difíceis, eu vou chorando e vou andando. Eu vou andando, eu vou andando. E dá licença que eu vou passar. Então, eu acho que quando eu compartilho com essas pessoas, é para que elas se fortaleçam. Quando eu compartilho com pessoas que estão no poder, é para que elas entendam que se elas derem oportunidade, várias pessoas vão poder fazer a diferença. Né? Então, às vezes é o poder do abraço, é o poder da passagem, é o poder do prato de comida, é o poder da vaga de emprego. Então, assim, tem várias formas que as pessoas podem compartilhar o que tem, seja uma palavra amiga ou a vaga de emprego, para que as coisas realmente aconteçam, para que a gente se fortaleça como sociedade. Porque, assim, você pode não ter generosidade. Se você pensar só no seu bolso, tem que pensar que se 51% da população é formada por mulheres, 56% é formada por negros, se metade da população não tiver acesso ao dinheiro, a gente não vai evoluir economicamente como país. Então, por aí. Agora, tem o outro lado, que é o compartilhar com os meus entrevistados. Em vários momentos, como por exemplo no Sertão, as pessoas falavam comigo sempre me pedindo desculpas. Desculpa pela minha casa, desculpa pelo, eu só tenho isso, desculpa. E elas mal sabiam que a minha realidade era como a delas, que eu cresci com a avó fazendo aquela mesma comida, que na minha casa a gente também dividia tudo que tinha, quando tinha. Então, compartilhar com elas a minha história é uma forma também de deixá-las mais tranquilas, assim, tipo, não tô julgando o seu português, não vim aqui, eu te agradeço porque você está compartilhando comigo a tua história. E não precisa ficar me pedindo desculpas. No meio do sertão, eu perguntei pro cara se ele dava cacto para os animais, e aí ele virou e falou assim, cacto, não tem isso aqui não. Aí eu pensei, tô louca, porque eu gravei um monte de cactos pelo caminho. E aí quando a gente... E ele falou, não, mas isso não tem aqui não. E eu toda encafifada, porque como assim, não tem aqui, né? E aí, de repente, quando a gente passa pelo negócio, eu mostrei, eu falei, isso daqui. Ele falou, Mandacaru. Aí ele falou assim, desculpa a minha ignorância. Eu falei, desculpa a minha ignorância, porque sou eu que estou no meio do sertão, minha gente. Isso é Brasil, de onde eu tirei cacto. Sabe? Fica vendo filme americano, chama de cacto Mandacaru, né, minha gente? Assim, cresci numa casa, criada por nordestinos, escutando forró, escutando Mandacaru. Como é que a pessoa vai me falar cacto e ele que vai me pedir desculpas? Não, entendeu? Então, não, desculpa, eu que peço desculpas. Então, compartilhar minha história com eles, então essa coisa de falar da minha avó, de deixar claro que determinadas coisas eu também comia, eu faço porque eu falo, gente, humaniza, porque, assim, cria uma imagem de que quem está na televisão é um Deus que está num pedestal e que não tem, parece que a gente não tem uma vida normal, entendeu? Sim, eu tenho uma vida normal, eu tenho filho, cachorro, marido, eu lavo a louça, entendeu? Eu lavo a minha privada, assim, coisas que qualquer pessoa faz, mas parece que não. Então, acho que compartilhar isso é uma forma também de humanizar, e aí acho que conforme a gente humaniza os seres, a gente humaniza as histórias que chegam também. É apaixonante conversar com essa mulher, não é, gente? Ela é sensacional. Eu vou agora dar um pouco de voz para os alunos e alunas, senão eu vou acabar fazendo só as minhas perguntas. A Ana Conte,
primeiro diz que te admira muito, e segundo, queria saber como foi a sua mudança do Profissão Repórter para o É de Casa, e se você sente falta de alguma coisa do Profissão Repórter agora que você está no entretenimento. Gente, o Profissão Repórter é uma coisa que, assim, você nunca quer ir embora do Profissão Repórter. Sim, eu sou muito apaixonada pelo Profissão Repórter. Eu sou muito fã do Caco e eu sou muito grata também. Então, acho que o programa me permitiu acessar muitos lugares, contar muitas histórias e histórias que eu acredito. Então, eu acho que foi uma grande escola, uma grande casa. Quando eu saí do Profissão Repórter, eu pedi para o Caco para sair. E aí, eu pedi para sair porque, assim, o Profissão Repórter é um lugar em que todo mundo que vai já está formado. Ao contrário do que as pessoas pensam, ninguém lá é estagiário. Todo mundo está ali na televisão, na frente da câmera, pela primeira vez. Mas, muitas vezes, as pessoas já trabalhavam no bastidor, já eram produtores, então todo mundo ali já está formado. E eu entrei com 27 anos e saí de lá com 33. Então, quando eu pedi para o Caco, eu falei, olha, eu acho que eu preciso partir, eu ainda brinquei com ele, que eu falei assim, eu quero ir embora da casa dos pais antes que os pais mandem embora. Porque é um lugar que você não quer ir embora, porque você tem acesso você pode contar histórias. Então, a gente chegava numa reunião para discutir a pauta. Então, por exemplo, quando eu fui para Moçambique, eu sugeri a pauta de Moçambique, lutei muito para falar sobre o HIV. O Brasil tinha um convênio, uma parceria com Moçambique, estava criando lá um laboratório para que eles pudessem ter autonomia de produção de antirretrovirais, os remédios para controlar o HIV. E o Moçambique, a principal causa de morte em 2014, quando eu fui para lá, era a AIDS. E era a segunda causa de morte nas crianças, que só perdia para a malária. Então, eu falei, cara, como é que a gente pode ter um país que tenha uma parceria, são países aí que se ajudem, a gente tem aqui uma referência para o mundo no combate e no controle ao HIV, e a gente tem um país que é a principal causa de morte. E aí eu sugeri. E foi uma jornada muito difícil, porque eu estava em Moçambique, a primeira vez em território africano. Eu era uma mulher negra contando aquela história com todos os cuidados para nem colocar o peso do nosso julgamento do Brasil, porque a gente já está num outro ponto de discussão do que é o certo e o que é errado, do que a gente considera correto dentro da nossa cultura, e o que era para eles. Então, eu tinha que fazer uma entrevista sobre um assunto delicado, respeitando a cultura deles, respeitando a tradição, e sem correr e com a preocupação de não perpetuar discursos preconceituosos. Eu não queria ser esta jornalista negra a perpetuar discursos que diz, olha só por que eles estão morrendo. Não, então, assim, era um cuidado, eu mal dormia para poder fazer esse trabalho. Então, pensa, olha só os acessos que eu pude ter, assim, eu viajei quase o país inteiro, e fui para Moçambique, fui para o México, para a fronteira com os Estados Unidos também, para falar sobre as pessoas que tentam atravessar. Você não quer ir embora de lá nunca. Então, quando eu pedi para sair, eu pensei só numa questão da vida depois do Profissão Repórter. Eu dizia, olha, aqui é um lugar para a gente começar. Se eu não sair daqui agora, que eu tenho 33 anos, quando é que eu vou sair? Quando é que eu vou começar em outro lugar? De repente, ninguém vai me dar essa oportunidade, porque eu vou com 40 anos querer aprender a fazer o jornal diário. E aí o Caco falou, não, mas não precisa, porque você nem parece. Eu falei, menina, eu sou negra. Quando é que vai parecer que eu tenho a idade que eu tenho? Não posso, aqui não pode. Então, eu preciso partir, eu preciso entender. Então, foi uma conversa muito franca, assim, eu morro de amor e morro de saudade, não adianta, assim, eu tenho um carinho imenso, muito grande, assim, tenho uma liberdade de ir lá e perturbar, e sugerir, de meter o bedelho, assim, o tempo inteiro eu não desapego. Mas eu entendo que também era uma passagem, sabe? Aquela coisa da gente dizer, por mais amor que você tem aos seus pais, em algum momento você quer ir para sua casa. Então, é isso, assim, porque senão também, eu ainda falei para ele, alguém saiu para eu poder entrar, eu preciso sair para alguém vir para cá. E quando eu saí, eu não fui direto para o É de Casa, e eu fui para o Bem-Estar. O Bem-Estar era um programa, né, diário, então eu fui primeiro para o Bem-Estar, e no Bem-Estar eu fiquei por 3 anos, até que o Bem-Estar virou um quadro,
e que faz parte hoje, né, do Encontro e do É de Casa, e aí eu passei a fazer parte do entretenimento e fazer esses outros programas. Mas foi um processo de desapego mesmo, assim, que não é simples, mas que é necessário. Valéria, já que você dá pitaco lá, então você dá um pitaco para o Caco Barcelos falar com a gente também. Já pedi para a Milana, obrigada Milana, que também é do Globo Universidade, Juan, para todo mundo. Então, assim, ó, Caco, fala com eles. A Noemi, a nossa aluna, ela fala assim, no capítulo do livro do Profissão Repórter, escrito por você, você descreveu um dilema ético. Tem alguma outra situação marcante em que você passou por essa questão do dilema ético? Você acabou de falar dessa questão de evitar os preconceitos, porque a gente tem milhares de preconceitos e quando a gente identifica é quando a gente começa a derrubá-los, né? Mas acho que é uma questão bem pertinente. Como é que foi sempre essa questão ética para você? Então, eu sempre tive isso como um princípio mesmo, porque eu acho que a falta de ética de outras pessoas afetou tanto a minha vida que eu sempre tive esse cuidado, eu tenho medo de reproduzir com os outros o mal que fizeram para mim. E eu falo da ética desde o julgamento das pessoas olharem e entenderem que alguém não tem capacidade para alguma coisa, porque ela é negra, ela é favelada, sabe? Desde não colocar essas pessoas nas caixinhas e reproduzir esses discursos sociais que nos colocam nesses lugares e unicamente nesses lugares, né? Como se, de repente, eu fosse um gênio à exceção. Não sou o gênio à exceção, eu sou a exceção do sistema. Eu sou a exceção porque o sistema não permite que outras pessoas entrem. Mas, e quando eu falo do sistema, eu falo de um país inteiro, porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim sobre o negro na televisão, mas eu falo, vai no banco todo dia, um banco em que a pessoa não é concursada, e me diz se por acaso, quantos negros gerentes você vê lá. Vai no hospital todo dia e me diz quantos médicos negros você vê lá. Então, o sistema coloca a gente numa caixinha, e é uma caixinha que faz com que a gente tenha um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. Então, eu tenho essa preocupação comigo, é uma questão moral, assim, não posso fazer o que fizeram comigo. Então, toda vez eu me pergunto, muitas vezes as pessoas não têm consciência, elas não têm noção do poder, do tamanho da repercussão de uma matéria na televisão. Então, às vezes, as pessoas elas querem falar coisas e quem faz o filtro sou eu. Então, eu digo, gente, nem vou gravar isso, porque ela não sabe o significado disso. E eu vou dar um exemplo básico. Assim, estava eu em Porto Alegre gravando uma matéria sobre violência sexual com crianças, estupro de crianças. E aí uma mãe que teve a filha violentada pelo pai estava na delegacia e aí ela queria dar entrevista, e ela queria mostrar a cara e ela queria mostrar a filha. Assim, ela não tinha noção do significado daquilo para a filha dela, porque ela ia dar uma entrevista daquele jeito, querendo mostrar a cara. Então, eu tinha a responsabilidade, porque, infelizmente, também existem muitos casos que as pessoas falam de violência sexual nas brigas de guarda de filhos, e isso é estatístico, na justiça, isso muitas vezes é colocado como um tema para ganhar a guarda de filho. Então, eu nem podia condenar alguém, porque depois que você colocou na televisão, eu condenei alguém que ainda não foi para a justiça, não foi julgado, e eu também não poderia colocar esta menina numa situação de vulnerabilidade, porque assim, ela era só uma criança, ela ia estar exposta, porque por mais que você esconda a criança, tem aquela mãe. Então, eu é que precisei dizer para aquela mãe que eu não ia colocar do jeito que ela queria, porque a gente estava compartilhando a história, mas não seria daquela forma como ela queria, mostrar cara, mostrar um monte de coisa, porque não, tinha muitas questões em jogo ali. Então, tudo para mim, não tem nada, gente, não tem nada que eu faça que eu não coloque todo o peso ético e tudo que eu penso sempre nos prós e contras, porque eu penso, eu posso ganhar um prêmio com a minha matéria, mas a pessoa pode perder a vida. E assim, não há prêmio que você ganhe que vai te fazer, se você tiver ética, se tiver moral, você não vai conseguir dormir em paz. E eu falo ética, e ética a gente aprende na faculdade, mas a gente aprende teorias na faculdade, né, gente? Ética é o que a gente é, né? A gente é.
Então, assim, se você é o tipo de pessoa que está disposta a tudo e qualquer coisa para conseguir um título, um diploma, não vai ter nada que eu vá dizer que vai te impedir de ser assim. Então, assim, eu durmo tranquila e eu prefiro abrir mão do prêmio, eu prefiro abrir mão da matéria que vai ganhar a página e vai ser a abertura, e posso dormir em paz sabendo que eu não acabei com a vida de ninguém. Essas discussões éticas, elas são super importantes de acontecer na universidade justamente por isso, e sempre humanizando, trazendo esses exemplos que você traz, eu sempre digo, tem que se pensar na consequência daquela imagem, daquela fala para a pessoa, porque realmente a gente entrega a matéria, ela vai para o ar, todo mundo aplaude, aí que legal. E aí, né? A pessoa que falou o que não sabia que iria viver se falasse, né? Bem importante. Olha só, Valéria, a Valesca Massa, eu vou fazendo pergunta enquanto você está ok, tá? Eu tô super ok, gente. Valesca Macedo. Oi, Valéria, tudo bem? Admiro muito você, então, sendo jornalista e mulher. Qual o conselho que você dá para futuras jornalistas quando o tema é preconceito? Ai, gente, quando o tema é preconceito, né? Eu acho que é tão triste pensar que a nossa pauta, a nossa existência, ela tá sempre permeada por isso, né? Então, assim, se você é mulher, a gente sabe as dificuldades, né, de acessar alguns postos e de ter um mérito pelas coisas que a gente conquista, porque quando você já é difícil conquistar e quando a gente conquista ainda vão questionar se é porque você é bonita, se é porque você saiu com alguém, se é o tempo inteiro estão questionando, né? Qual é o homem que está por trás da tua vitória? E se você é uma mulher negra, então, assim, você aí tem o outro peso, que é o estereótipo, então, que papel que cabe à mulher negra, né? E eu falo isso porque em vários lugares eu chego para fazer entrevista, assim, e muitas vezes as pessoas não entendem que eu sou a jornalista. Então, eles esperam a jornalista chegar, é como se eu estivesse no bastidor. Então, é impressionante, assim, como não interessa, não importa quanto tempo eu trabalhe, não importa quanto eu faço, assim, o tempo inteiro tem esse questionamento, então o tempo inteiro tentando, eu precisando validar as minhas conquistas. O que eu posso dizer para vocês é continuem, 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 sigam, porque assim, infelizmente a gente vive num país em que o preconceito ele tá no nosso dia a dia, assim. A gente pensa na roupa que a gente vai vestir para ir no mercado, porque a gente está preocupado com a violência e se depois ainda vão dizer que a culpa é nossa. Então assim, a nossa existência ela tá permeada por todas essas questões. Não é só no trabalho, né? E aí eu só tento, o meu esforço na vida é não deixar esse preconceito ser maior do que eu, assim. E aí eu uso isso para mim, eu cresço por mim, e eu acho que também é um ato político quando você resiste, quando você continua caminhando, porque parar no caminho e chorar porque a gente foi coagida é só dar crédito e mérito para o sistema, que oprime mulheres, que mata mulheres, que justifica um crime contra a mulher, que pergunta o que foi que ela fez para merecer ser violentada, por ser espancada. Então, assim, se a gente for esperar que a sociedade inteira mude para que a gente possa caminhar, a gente pode perder uma existência. E eu acho que a sociedade muda conforme a gente caminha. Então, a gente caminha, a gente ocupa os espaços e as coisas vão sendo transformadas. Então, a existência, quando você ocupa... Então, eu sei que a minha existência dentro da TV coloca algumas questões. Então, eu, com a minha experiência, posso sugerir pautas, avaliar o discurso, dizer, gente, eu acho que é melhor por aqui do que por ali, olha, isso não, vem cá, vamos por aqui. Mas se eu não estiver neste espaço, ou em qualquer outro espaço, a transformação não acontece. A gente precisa estar nos lugares. Eu falo, eu sou a favor das ocupações dos espaços. A gente pode criar e deve criar os nossos universos, os nossos meios, as nossas empresas, mas eu acredito que também é importante que a gente ocupe as que existem. E ainda que o caminho não seja fácil e a permanência não seja fácil, acho que a gente precisa fazer. Isso é uma forma de respeitar a nossa existência, respeitar os que vieram antes da gente e também abrir caminhos para os outros passarem.
A Valéria, numa entrevista que ela deu sobre como combater o racismo, falou que a gente precisa quebrar as cercas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? O preconceito nos cerca e a gente vai derrubando as cercas que não nos permitiriam chegar a lugares que chegamos. E aí a Maria Stefani, que é a nossa jornalista formada já, ela diz assim, sobre o vídeo repórter. Vimos que, recentemente, a repórter da CNN Brasil, Bruna Macedo, foi assaltada durante uma entrada ao vivo, reflexo da precarização do trabalho jornalístico. Imagino que a ação do suspeito seria dificultada caso houvesse mais alguém da equipe acompanhando. Você acha que essa modalidade jornalística deveria ser repensada aqui no Brasil, em razão da falta de segurança, sobrecarga e exposição do profissional? Você sabe que esse semestre a gente trabalhou muito individualmente, eu ensinei videoreportagem para os alunos, a gente até já entrevistou o Nachibin, foi o nosso primeiro entrevistado nessa série, e eu gosto muito desse modelo da videoreportagem e eu acho que esse modelo tem muitas coisas legais e boas, né, pela autonomia. O que você acha? Então, eu acho que são duas questões aí que a gente precisa separar. Quando a gente fala, vamos falar em três. Uma, que é a modalidade, a outra, a precariedade e a outra, a violência. Para mim, dizer que a pessoa foi roubada porque ela estava sozinha é colocar no nível de que a pessoa foi abusada porque andou à noite. Assim, não dá para a gente dizer que alguém marcou bobeira e foi roubado. Não, assim, gente, a gente tem um problema que é da violência, as nossas estruturas sociais que nos levam a esse papel. Então, assim, ele foi roubado porque ele estava gravando, ele poderia estar simplesmente no celular dele trocando ideia e ele poderia ter sido roubado, assim, a pessoa seria roubada não pelo sistema, pelo trabalho dela, porque a gente está falando de uma sociedade que vive essa realidade hoje, porque a gente tem desigualdades sociais absurdas que nos colocam neste papel. Então, eu acho que eu nunca vou justificar o crime pelo fato de como a pessoa estava, se ela estava sozinha ou não. Porque, de repente, ele poderia até estar trabalhando com segurança. Ele estaria sozinho, de qualquer forma, com uma câmera, com segurança em volta. Isso poderia impedi-lo de ser roubado, mas não quer dizer que a pessoa não seria... A precarização do trabalho estaria ali da mesma forma, só que ele estaria blindado por seguranças. Então, eu acho que a gente pode separar esses pontos. Eu não... E, infelizmente, a gente já passou na TV por situações em que as pessoas foram roubadas mesmo estando em equipes, entendeu? Tendo cinegrafista, técnico, operador de áudio, porque, gente, quando você tem uma arma apontada na cabeça, e eu, infelizmente, já vivi uma situação dessa sem ser trabalhando, assim, se tem 10, se tem 1, você vira nada. Agora, com relação à modalidade e à precarização, eu sou muito apaixonada pela videoreportagem e eu fui videorepórter no Profissão Repórter por muito tempo. Gosto muito da liberdade, da autonomia, de poder contar. Se você tem essa habilidade com a câmera, de você fazer a sua fotografia, é o seu olhar, é a sua fala. Então, eu gosto muito de videoreportagem. Os 2 prêmios da Globo que eu ganhei com videoreportagens. Uma que foi essa da seca, que eu escrevi no livro, e outra quando eu falei sobre os partos. E o que eu acho é que, assim, existe o risco da precarização, mas o risco da precarização não está no formato, ele está no sistema que hoje olha e fala assim, por que eu vou ter 3 se eu posso ter 1? Mas esse formato, ele não é novo, o Nachibin já faz isso há muito tempo, entendeu? Assim, o Profissão Repórter faz isso há muito tempo. Hoje, ter esse sucateamento, isso tem a ver com a economia, e aí a gente está falando de como as empresas olham para isso, o valor que elas estão dando, porque aí não é pensar uma linguagem para determinada matéria, porque tem matéria que funciona muito bem. Eu acho que a minha experiência no sertão foi rica porque eu estava ali só com uma câmera, não tinha 5 pessoas comigo montando um monte de coisa. As pessoas me adotaram, entendeu? Elas olham para aquela mulher com uma câmera na mão, tipo, eu fiquei lá na casa delas comendo, e aí fica tão íntimo, é tão próximo, que realmente gera possibilidades que muitas vezes quando você está com o microfone na mão, com uma câmera, com o operador de áudio, com a equipe de iluminação, com muita coisa acontecendo,
esse depoimento mais espontâneo, em alguns lugares você não consegue. Uma coisa é você entrevistar alguém que já foi preparado para dar entrevista. Outra coisa é você querer pegar algo que é muito íntimo, quando você tem 10 pessoas apontando uma câmera para outra. Então, eu acho que a gente precisa separar o que a gente está discutindo. Eu acho que o formato não pode morrer porque as empresas estão sucateando e sobrecarregando os profissionais. Isso, a sobrecarga, o sucateamento do trabalho, ele deve ser discutido como sucateamento do trabalho, como sobrecarga do trabalho, e não culpando um formato, porque a gente pode fazer qualquer outro formato ser sucateado, qualquer outra pessoa pode ser sobrecarregada, entendeu? Acho que, senão a gente condena uma linguagem que a gente pode usar de uma forma muito rica, em pontos muito... em matérias que a gente considere que são valiosas dessa forma, como o material produzido pelo Nachibin, eu acho que é um material riquíssimo, e eu acho que só é rico porque ele faz daquele jeito. Então, jogaria tudo fora porque ele está fazendo daquela forma? Não, mas naquele jeito é uma escolha, é uma decisão de linguagem, que é diferente de exploração. Mas isso também, de novo, não tem nada a ver com o fato da pessoa ser roubada, né? Então, acho que a gente precisa separar isso em caixinhas diferentes. O Lucas Basílio é nosso estudante e ele, como vários outros, sonha em ser selecionado pelo Globo Lab. Volta a falar aqui Juan, Gisele, Milana. Não sei como é que vai ser Globo Lab, né, diante da pandemia, mas os alunos estão esperando, né, para fazer. E ele pergunta assim: como é que você treinou o seu olhar para saber qual a melhor história deve ser contada? E eles fazem essa pergunta quando abrem os editais, dizendo assim: professora, o que eu vou fazer de matéria para concorrer no Globo Lab? É difícil, né? Eu acho. Então, vou contar meus dramas no Profissão Repórter. A gente sai no Profissão Repórter com um tema, mas a gente não faz aquelas produções do jornalismo que a gente sai com a entrevista marcada. Então, não. Fui pro sertão. Minha experiência no sertão. Fui pro sertão com um mapa, que eu fiz a produção e vi o mapa onde não chovia há mais de 3 meses. Aí, olhei lá. Peguei um voo para aquele ponto, que me deixava entre a Bahia, Pernambuco e Piauí. Então, eu desci num lugar só com mapa. E a gente saiu dirigindo, sem saber quem eu ia entrevistar. E aí, no meio do caminho, eu fui olhando as pessoas, carregando água. E aí, alguém me falou que teria uma procissão, porque era o dia que tinha que chover, e se não chovesse, naquele dia não choveria mais. Então, eu fui parar num lugar que estava rolando uma procissão. E choveu. E aí choveu um dia, choveu outro, choveu, e eu falei, gente, eu vim para cá para falar sobre a seca, tá chovendo, então a seca acabou. Olha o nível, gente. A pessoa mora na cidade, é isso. Aí liguei para mim, e aí a outra matéria do programa já era o lugar que estava sofrendo com a cheia, com a chuva, com o rio transbordando. Então eu falei, não vão ser 2 matérias sobre isso. E aí eu comecei a olhar, aí abre o celular e olha o mapa-tempo, estava chovendo em todos os lugares que eu tinha visto lá naquele meu ponto. Tipo, eu tenho o poder de carregar a chuva, então estava chovendo em todos os cantos. Aí chegou, sei lá, o segundo dia, a minha diretora da época, que era a Ana Escalada, ela falou assim: para, respira e olha, a história pode estar no nada. Se nada acontecer, você vai contar que nada acontece. Que transformação essa chuva trouxe? Trouxe alguma transformação? Mudou alguma coisa? Porque se eles estão todo esse tempo sem água, e se você está dizendo que de repente choveu, será que mudou alguma coisa? E aí a gente pegou o carro assim completamente sem saber o que fazer, tipo, que história é essa? E aí eu tinha uma coisa de tipo, eu vim para cá, eu tenho 9 dias para ficar aqui, já é o segundo dia, eu não tenho nada, eu só tenho a chuva, eu tenho lama, meu carro tá atolando, o que eu vou contar? Gente, aí eu saí andando com o carro e eu tava com um técnico. Aí o técnico olhou e falou assim: você viu quanta coisa colorida? Aí eu, onde? Aí deu ré,
olhei para aquele monte de coisa colorida, eram as roupas penduradas no Mandacaru, porque a mulherada estava aproveitando aquela água para lavar. E aí eu desci com a câmera, porque eu estava como vídeo repórter, fui gravando, e foi ali que eu conheci a família que eu acompanhei. E aí eu fui mostrando essa água indo embora muito rapidamente. E para elas, aquilo ali. Então, eles tinham que aproveitar aquela água, porque eles já sabiam que aquilo ali não era água para acabar com a seca. Então, eles tinham que aproveitar antes que ela evaporasse. E aí, ao longo dos dias, a água foi secando, então eles precisavam caminhar cada vez mais em busca de água. Então, é muito difícil dizer, que história que a gente vai contar. Mas se você observar as matérias do Caco, ele está sempre olhando para onde ninguém está olhando. A gente fez uma matéria, um programa que foi falando sobre o consumo de drogas, né, por crianças e adolescentes, que foi o programa que a gente foi finalista do Emmy. Eu fui fazer uma matéria com as famílias, então eram crianças de 12, 13 anos que já tinham uma dependência muito forte, já tinham ficado internadas, e inclusive falando sobre o sucateamento, porque o sistema não tem preparo para receber crianças, né? E aí não pode internar a criança com adulto, e aí a família não sabe o que fazer. E o Caco foi falar sobre a internação compulsória que estava rolando no Rio de Janeiro. E aí todo mundo com a câmera em cima de alguma situação lá, ele olhou para um menino que estava lá muito agitado. E aí, enquanto estava todo mundo mostrando aquela ação, ele foi para aquele menino. E aí ele foi mostrando a história de uma criança, assim, de um menino que estava na rua, que tinha uma família desestruturada, a mãe que não cuidou, e ele foi para a rua, e aí, olha... E aí ele contou uma super história, falou muito sobre a situação daquelas pessoas na rua através de uma criança. Então, assim, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele fez de uma criança. Eu usei uma família que eu encontrei no meio do sertão para falar do impacto da falta de água, porque aquela água que eu achei que era o fim, para eles não era nada. Então, assim, é muito difícil não tem uma resposta pronta para dar, sim. Mas eu acho que vai de coração aberto, porque sempre que eu vou escutar uma história, sempre, 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 eu sempre peço para o universo para que os meus ouvidos estejam bem atentos e para que o meu olhar também esteja bem atento. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim para mim, eu vi uma entrevista que você fez e parecia que você estava realmente interessada naquelas pessoas. E eu realmente estou interessada naquelas pessoas. Então, eu escuto, não me interessa se a matéria vai para o ar com 3 minutos. Se a pessoa for falar por 30, eu escuto ela falar 30 minutos. Porque várias vezes aquela pessoa se sente honrada porque ela está sendo escutada. Quando eu fiz a matéria do Sertão, que na matéria, depois a gente teve uma grande discussão na redação, porque eu fui e falei que eu não bebia água, e a gente discutiu que eu ia falar na matéria que eu não bebia água, e aquilo virou uma coisa, eu fiquei arrasada, eu falei, poxa, eu vou falar no ar que eu não bebia água, eles vão ficar super ofendidos e tal. Virou uma super discussão, mas aí eles falaram, olha... eu digo, a direção do programa falou, mas você também não precisa ficar fingindo que você é repórter super forte, que bebeu aquela água. Você não bebeu a água da lama, e o erro não está em você não beber água da lama, está no fato deles não terem uma água tratada. E aí eu falei, e fiquei me remoendo, gente, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada porque eu falei, queria chorar, porque eu falei que não bebia água. Um ano depois, falaram para eu voltar na casa deles para ver como é que estava lá a situação da seca. Aí eu fui sem avisar. Pavimentaram a estrada, e aí eu não sei como, mas eu consegui chegar na casa deles. Quando eu cheguei, pensando que eles ficariam super chateados, né? Que eu pensei, eles vão falar um monte, porque como que eu falei que eu não bebi água e tal. A Ana Lúcia chorou, me abraçou, como tipo a filha que voltou para casa, e aí ela veio com uma fotografia e falou, olha o que eu tenho na minha cama, na cabeceira da minha cama. Eles imprimiram uma foto que tiraram minha e ela diz, eu rezo para você todos os dias. Então, assim, às vezes a gente como repórter está só de passagem, mas para aquela pessoa tem um significado muito grande. Então, eu escuto as pessoas e eu encontro as minhas histórias assim, escutando com o ouvido e com o coração, porque eu acho que eu consigo encontrar as histórias que são mais humanas,
que são as que me interessam, né? Cada um tem uma linha, de repente alguém vai se debruçar numa matéria investigativa, outro vai fazer alguma coisa mais engraçada, cada um tem um perfil, mas eu, mesmo quando é para falar de graça, eu quero saber a história de vida daquela pessoa. Sensacional, muito bom. A Caroline Giotti dos Anjos é nossa aluna, adora também audiovisual, pesquisou, assistiu vídeo e mandou acho que uma meia dúzia de perguntas. Carol, eu vou escolher uma, tá? Deixa eu pensar aqui. Ó, a editora. Dureza mesmo. Quais propósitos foram imprescindíveis para você ter se mantido perseverante durante o caminho para atingir seu objetivo? Perseverança, acho que é a sua palavra. Quando você diz assim, eu sou forte, você diz que a sua mãe lhe deu força, né? Eu já ouvi você falando isso em entrevista. Isso. Perseverança. Eu acho que tem uma... Eu sou algo que depois eu descobri, a Maju que falou para mim, e ela falou de resiliência. Quando ela falou que eu era resiliente, eu pensei, resiliente, nunca pensei nisso. Mas eu sou resiliente, mas eu acho que quando você fala de propósito, eu acho que eu tinha uma questão para mim que era de honrar a minha existência. Honrar a minha existência. Porque eu acho que quando eu tenho, não sei, eu tenho uma relação com a vida, eu gosto muito de viver. Muito. E para mim, todo mundo que passa na vida, ela tem algum sentido, ela tem um significado. Você pode passar e não deixar nada. E o deixar nada não tem a ver com o quanto de matéria que você adquiriu. Eu vejo quando eu converso com pessoas que todo mundo lembra com muita saudade. E a minha mãe era essa pessoa. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos e quando eu tinha, sei lá, uns 25, alguém passou por mim na rua e falou assim, você é filha da Cida? A sua mãe... E ela falou que ela reconheceu a minha mãe em mim. E aí ela falou assim, eu amava a sua mãe, todo mundo amava a sua mãe. E aí aquilo me fez um bem. E eu pensei, cara, quando eu morrer, eu quero que alguém lembre de mim assim. Só que até que eu morrer, eu quero ter uma vida, né? E uma vida que tenha um sentido para mim, assim, que eu durma e acorde gostando do que eu faço, da minha existência. Então, eu não tenho uma loucura pelo trabalho no sentido de dizer, eu tinha que ser uma repórter de televisão. Não, gente, eu nunca imaginei que eu seria uma repórter de televisão, porque eu nunca via as repórteres de televisão. E aí, quando eu olhava para a Glória Maria, para a Zileide, elas eram as exceções. E como eu não sabia da trajetória delas, então, para mim, era alguma coisa muito inalcançável. Por isso que eu compartilho a minha história. Então, mas eu queria que a minha vida tivesse um valor. E queria honrar os meus, porque foi muito importante para mim quando eu me formei. E lá atrás, assim, se vocês veem as fotos da minha formatura, assim, gente, eu tô com um sorriso aqui, com o punho cerrado, assim, era tanta alegria, o significado daquela conquista para mim, assim, gente, se eu ia conseguir um emprego ou não ia conseguir, assim, só de ter conseguido me formar já era muito significativo. E lá atrás, assim, no fundo do salão, eu vi o meu pai, aquele homem que só pôde estudar até a 7ª série, a minha avó, por parte de mãe, que só estudou até a 4ª série, e a minha avó, por parte de pai, que não foi alfabetizada. Minha avó não sabe ler nem escrever, e aí eu estava ali me formando. Então, essa relação de como eu penso quando as coisas estão pesadas, porque elas pesam na vida, né? Tem vários momentos que as coisas ficam pesadas. Eu penso nos meus, eu penso na brincadeira, na corrida de passar o bastão. Eu falo, eles fizeram o deles e passaram esse bastão para mim. Eu posso sentar aqui com esse bastão na mão e ficar olhando e dizendo, a sociedade é cruel, a vida é cruel, esse país é racista. Eu posso falar todas as coisas que são reais e comprovadas estatisticamente, mas não sentada. Então, eu vou falando tudo isso, mas eu vou andando. Então, para mim, essa questão de honrar a minha existência e a dos meus foi o que me fez seguir. Tipo, eu vou parar? Não vou parar. Putz, o que minha mãe ia achar de mim? Não, peraí. Então, eu vou seguir, porque muitas vezes a gente não tem o apoio da família, porque quando eu era adolescente, meu pai não me apoiou, assim, para estudar.
muitas vezes esse apoio da família não chega e se demora para entender que não chega porque eles também não tiveram, eles não entendem esse valor. Então, assim, depois meu pai estava muito feliz e muito orgulhoso e colou minha fotinho na geladeira porque ninguém acreditava que meu pai tinha um boteco na periferia e aí todo mundo ia lá tomar pinga e assistir o Profissão Repórter. E aí, gente, toda aquela galera, toda minha amiga, que eu dançava forró com eles ali no boteco do meu pai. E aí, só que os que chegavam desavisados, assim, que não sabiam, iam lá, assistiam e não acreditavam que eu era a filha dele. Então, ele tinha fotinho lá colado, que era para dizer que aquela menina, repórter do Profissão Repórter, era a filha dele. E a vez que, quando eu passava, rolava o momento Seleção Brasileira vai jogar? Então, todo mundo ia para o boteco para assistir o Profissão Repórter. Então, quando meu pai morreu novinho também, com 53 anos, eu tive aquela satisfação de saber que eu tinha honrado o meu pai, sabe? Assim, de falar, tudo bem, ele viu, ele conseguiu entender, ele aprendeu o valor da educação, ele foi pagar a faculdade da minha prima, então ele entendeu que o estudo era capaz de transformar. Então, hoje, quando eu vejo as minhas primas mais novas fazendo uma faculdade, batalhando para conseguir o estudo, então eu sei que a jornada valeu a pena. Quando eu recebo uma mensagem de alguém que diz assim, o fato de eu ver você na televisão me encoraja a estudar e isso me faz acreditar que eu também posso, e eu sempre troco ideias, tá, gente? Então, meu Instagram, eu realmente respondo, eu troco porque eu acho que é uma rede de apoio. Então, a pessoa fala, você me respondeu? Sim, eu respondo, porque eu entendo que é uma rede de apoio. E é uma troca de afeto. A pessoa vai lá na minha página escrever, desejar um monte de coisa boa, eu tento retribuir de alguma forma. E é muito interessante, você citou a Maju, né? A Zileide, a capa da Marie Claire nos dá uma alegria, né? Enquanto representação de mulheres, sendo a Maju. Eu vi que outro dia não deve acontecer, né? De você ser confundida com a Maju, o que imagino que também seja interessante, porque agora a gente tem mulheres negras na televisão, na reportagem, isso é bastante inspirador. A Maju até cita a nossa diva aqui do Paraná, que é a Dulcineia Novaes. Então, assim, é muito interessante pensar nessa questão, né, de que agora há um pouco mais de representatividade. Sim, e essa representatividade, a gente tem discutido muito a questão da representatividade, né? Porque existe a representatividade e ela é fundamental para que a gente tenha inspirações que nos façam seguir, né? Mas só a representatividade não basta. A gente precisa de equidade. A gente precisa de mais pessoas, a gente não precisa a exceção, né? Porque assim, se a gente tem as empresas formadas por 99% de pessoas brancas, assim, a gente precisa equilibrar. A gente não precisa sempre ter que eu falo, isso é muito importante, assim, quando as pessoas falam, você é a Maju? Eu falo, tem duas coisas. A Maju é muito minha amiga, morro de amor por ela e eu admiro muito, então ela é uma grande inspiração para mim. Mas tem uma questão importante quando as pessoas falam isso, que é o fato de parecer que só pode ter uma pessoa negra de cabelo crespo na televisão. Você entende? Assim, quando as pessoas resumem, você tem tanto o do não dar o crédito para outras pessoas, então não interessa, todo mundo vai ser sempre a Maju. Assim, não, a gente somos vários, somos diversos, e eu e ela, a gente brinca, que a gente fala, somos gêmeas, né? Não, gente. Aquela mulherão com a pele mais escura que a minha, eu tenho 1,5 m, eu sou um pingo de gente. Então, assim, a gente não se parece. Acho que o fio do cabelo, entende? Mas as pessoas gostam, ela tem essa brincadeira que é uma brincadeira para o universo, e a gente pode dizer, olha, isso é legal ser confundido com ela, mas, por outro lado, a gente sabe que tem um monte de cargas aí de preconceito, que é o que diz que preto é tudo igual, porque qualquer pessoa entrar na minha página, no meu Instagram, tem várias fotos nossas, vocês vão ver, a gente não parece em nada, assim. Talvez o fio do cabelo, de vez em quando, dependendo do penteado que a gente faz, fique parecido, mas a gente não parece. E aí você resume como se todo negro fosse igual. E você também apaga, invisibiliza os outros de uma forma de tipo, é tudo Maju. Ou então, como se fosse tudo Heraldo. Não, nós somos vários, assim, se várias pessoas na empresa podem ser loiras, se podem ser brancas, e cada uma tem uma identidade, quando a gente é negro, a gente também tem uma identidade. O
o fato da gente ser de uma raça, a gente não é igual, né? Todo branco é igual? Não, você imagina que 56% da população brasileira, mais de 100 milhões de pessoas, são negras. Gente, não dá para achar que todo mundo é igual. A gente tem traços diferentes, personalidades diferentes, histórias de vidas diferentes. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, sabe? Eu acho que eu sou muito mais parecida com a Zileide Silva do que com a Maju, entende? Eu falei para a Zileide, me vejo. Porque é isso, o tom da minha pele é mais parecido com o dela. Eu acho que se fosse para falar de traços, pareço mais a Zileide do que a Maju. Aí você falar o tamanho do cabelo, ok. Agora, mas é isso, entende? A gente tem que tomar cuidado, porque é diferente da pessoa dizer assim, a sua linguagem, o seu jeito de falar é muito parecido com o da Maju. Mas não é disso que as pessoas estão falando. Elas estão resumindo numa questão de estereótipo. Elas não estão escutando a minha voz, não estão escutando a dela para fazer comparações de se a gente tem linguagens semelhantes. Elas estão falando como se a gente preto fosse tudo igual. Nossa, foi o aprendizado de hoje. Adorei ouvir isso, assim, sou grata mesmo, porque eu digo que a gente tem... Os nossos preconceitos são infinitos. E a gente vai cada dia aprendendo e tirando um tijolinho dali. E eu acho que hoje eu aprendi demais com isso. Realmente, talvez seja uma coisa da gente enxergar. Já tem uma repórter negra, então já tem representatividade. Tem duas. Nossa, que fala maravilhosa. E aí que eu digo que conversar e ouvir a Valéria é encantador, gente, porque a cada dia é uma chuva de consciência para a gente começar a entender. E se a gente pensar em lugar de fala, também é isso, né? Poder ouvir o outro e poder entender de que lugar o outro fala é sensacional. Adorei. Obrigada por essa lição. A gente tem um monte de pergunta aqui, Valéria, um monte. Eu vou escolher mais uma. Gente, vocês não me matem, mas ela foi super generosa, falou um monte. Eu acho que de quase tudo que vocês perguntaram, ela falou um pouquinho. A Suelen Matos, ela é designer e ela também é militante, é pesquisadora, agora faz mestrado em antropologia e estuda as mulheres negras. Ela diz assim, o que você achou da forma como a Maju, e eu acho que isso é importante da gente discutir aqui, foi tratada ao assumir como âncora do jornal Hoje. Me recordo que a branquitude brasileira foi super injusta com ela, procurando defeitos para mostrar que ela não merecia este lugar. Foi muito triste e revoltante. E eu gosto da gente falar de branquitude, né? Porque outro dia uma egressa nossa mandou uma mensagem dizendo assim, Sandra, que feio, uma aluna branca e um entrevistado branco falando de racismo, sério mesmo que a Rediteia fez isso? Então eu te digo, todo dia a gente está aprendendo, né? E eles falaram do lugar de branquitude, mas realmente não dava para ter chamado de discussão sobre racismo, né? Então assim, queria ouvir um pouquinho sobre isso também. Sim. Acho que o que aconteceu com ela, e aconteceu quando ela assumiu o jornal Hoje, e aconteceu quando ela virou a apresentadora do Tempo no Jornal Nacional. Então, assim, como você olha, tem a Glória Maria e a gente tem um gap, né, para ter alguém como um grande posto, e aí eu estou falando na televisão brasileira, porque as pessoas podem falar, porque a Globo, mas assim, eu preciso de outras referências que alguém me diga, porque fazendo a conta, você tem mais negros na Globo do que nos outros, assim. Então, pensando nos repórteres, quando você faz a listinha dos repórteres negros que existem no ar, a Globo tem a maior parte. Mas o fato da gente ser a exceção, sempre, faz com que o racismo que por muito tempo ficou abafado, ele venha. E aí a gente tem duas questões. A gente tem as redes sociais, que é terra de ninguém, então os ataques acontecem, a pessoa não tem coragem de falar na tua frente, mas ela vai lá e cria uma página qualquer, então ela ataca. E a gente tem essa polarização política e as pessoas colocando o que tem de pior para fora. Então, eu acho que quando a Maju assumiu ali e veio todo esse ataque a ela, só revelou uma coisa que, para quem é negro, não é novo, entendeu? Para a gente, isso não é novo, só ficou discutido para o mundo. Os ataques que a gente sofre não vêm de hoje. Pode ter certeza que para ela ter a força que ela tem de estar ali, é porque isso não aconteceu a primeira vez, entende? Assim, a gente já vem se fortalecendo ao longo do caminho, porque a gente vai levando porrada, sabe aquela brincadeira agressiva
que tinha na escola, da gente passar, não sei como é que vocês chamam aí, mas a gente chamava de corredor polonês, e aquilo ali a gente tinha um medo de passar no meio daquele corredor e levar porrada. Infelizmente, na vida real, a gente vive levando essas porradas, entendeu? Então, assim, por isso que pra gente as coisas ficam muito mais pesadas, porque a gente não se permite errar, porque a gente sabe que vai estar lá a galera sentada de camarote só esperando o erro. Então, assim, você erra o português. Assiste todos os dias toda a programação da televisão e vê quantas vezes todo mundo gagueja no dia normal. A gente gagueja, a gente mata o português, a gente conjuga errado. Cara, a gente vive assassinando o português no dia a dia, entendeu? Só que a diferença é que quando a gente está no ar, ao vivo, esse negócio sai e você não tem tempo de corrigir, né? Porque uma coisa é minha matéria gravada que eu viro e falo, meu Deus, como eu falei isso, sabe? Tipo, e aí, outra coisa é quando a gente está no ar, que aí corrige, vai embora, e se você às vezes vai tentando corrigir, aí você já se perde no tempo, você tem um tempo para fazer as coisas, você tem o tempo para você passar as informações, para você fazer a entrevista, para você voltar, para você devolver, dar o gancho para o apresentador, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e, e aí você tem a galera sentada de camarote. Eu acho que o que aconteceu ali é só uma representação do que vive acontecendo o tempo inteiro. Porque se não acontecesse, a gente não precisaria ter esse tipo de discussão. A gente não seria a exceção. A gente não precisaria discutir a representatividade se a gente tivesse em igualdade, sabe? A gente não precisaria... Alguém falou sobre a questão do racismo sendo discutido por pessoas brancas. O grande problema do racismo ser discutido por pessoas brancas é porque só os brancos estão ocupando os lugares. Aí, na hora de discutir o racismo, só tem branco. Mas a gente também não está na discussão da política, que nos envolve, da economia, que nos envolve, da cultura, que nos envolve. Entendeu? A gente está falando de alguém que está aí escrevendo, que está fazendo mestrado, tenho certeza que ela tem muito para compartilhar. Mas aí só vai ser chamada para falar de racismo? Eu sou pós-graduada em gestão de negócios audiovisuais. Eu faço produção de documentários. Eu estou estudando direito, fazendo pós-graduação em direitos humanos. Mas aí eu só vou falar sobre racismo? A minha existência vai se resumir a essa discussão? Então, não, assim, no dia que se normalizar, em que nós estivermos em todos os lugares, como apresentadores, comentaristas, repórteres e tudo mais, nesses postos de discussão, na academia, como professores, como gestores, aí a gente, na hora de discutir o racismo, a gente vai ter a pessoa negra, mas aí na hora que a gente for discutir a cultura, a gente também vai ter a pessoa negra. O problema é que na hora você não tem nenhum, aí na hora que é para discutir o racismo, você faz chacoalha que árvore. Chacoalha que árvore. Então, pelo menos agora, diante disso, dessa pressão social, que aí veio a rede social a favor de uma causa que tem um sentido, né? Porque aí as pessoas mobilizaram, porque é isso, vira e fala, cadê o negro para discutir isso daí? Então, e aí as redes sociais vieram, porque é isso, né? A rede social, ela tá aí para o bem e para o mal. A gente vai usar essa ferramenta da forma que a gente bem entender. Então, tem muita gente propagando ódio e tem muita gente usando como uma ferramenta para a gente se fortalecer. Eu acho que o movimento negro ele se fortalece cada dia mais pensando nas redes, as redes de apoio social, as redes de apoio à mulher, porque a gente está aqui, aí eu compartilho um negócio com alguém que está no Paraná, com alguém que está no Rio Grande do Sul, com alguém que está no Pará, porque a gente está conectado pela rede. Então, a gente também troca coisas que são positivas, né? E a gente se fortalece com isso. Mas a gente precisa ter os negros nos espaços. E aí a gente precisa ter a mulher negra, a gente precisa ter o homem negro, que também tem a imagem lá marginalizada, né? Então, é uma imagem social como se fosse o homem negro bandido, né? Que a pessoa atravessa a rua, segura a bolsa. A gente precisa discutir isso. E enquanto a gente tiver esse lugar só destinado a discussão de raça, quando tiver o dia 20 de novembro, dia 13 de maio, ou alguma revolução, algum ataque, ou algum assassinato televisionado, socialmente não adianta, a conta não fecha. Porque todo dia, 56% da população deste país tem fome, precisa comer, alimentar os filhos, ter acesso à moradia. Todos os dias a gente precisa das coisas básicas que todo mundo precisa. Então, a gente não pode ser só acionado quando for por uma discussão em que a gente é sempre a vítima. No dia que a gente tiver acesso aos postos, aos cargos, aos lugares em que a gente tenha a chance de prosperar, a gente vai poder falar sobre vários assuntos e a gente não vai mais fazer parte da estatística da miséria,
não ser mais a maioria dos miseráveis do país, né, dos que dependem de uma mobilização social para comprar pedaço de sabão para poder lavar a mão e não morrer com coronavírus. A gente tem discussões sérias, entendeu? A estrutura é que está confusa. Então, quando a gente olha e fala, cara, só tem gente branca discutindo racismo? Sim, só tem gente branca ocupando os espaços. Lógico que na hora da discussão só tem gente branca, óbvio. Não é novo. O problema está na estrutura toda, não naquele debate. É isso. Problema da desigualdade. Valéria, foi um papo sensacional. Eu estou super grata, de verdade. Eu me emociono realmente de ouvir você falar. Eu queria que você deixasse só uma mensagem agora para os nossos alunos e para as nossas alunas que estão aqui cursando jornalismo. Enfim, que dica você daria para eles que estão se formando, que às vezes passam por situações parecidas ou talvez muito diferentes, né, das que você contou para a gente, para ser um bom jornalista? Que dica você daria? Que as pessoas se conectem com um propósito, assim, que entendam o trabalho, o jornalismo, assim, como algo que realmente tem uma função social, né? Porque eu acho que quando você escolhe ser um jornalista, um contador de histórias, você sabe que a história que você conta tem um impacto na sociedade, né? Ele não é um caos, ele não é literatura, ele vai para o mundo com o peso de ser real, de estar conectado com a verdade. Então, se você tem isso como um valor, como um princípio, como algo que está acima de você ser a estrela, de você ser famoso, se você entende que você vai usar o teu serviço, a tua missão, em qualquer lugar, no bastidor, na frente da câmera, no jornal, na revista, na internet, não importa, assim, se você tiver isso como propósito, nada vai te segurar, teu caminho vai seguir, porque você vai se conectar com quem está ligado aos teus propósitos. E ainda que o mundo diga um monte de não para você, siga. Siga, siga e siga. Muito obrigada mesmo por essa conversa, gratidão eterna, e a gente acompanha você aí tanto nas suas redes quanto na televisão. Super beijo. Então, agradeço muitíssimo. Ó, quando eu falei que eu realmente respondo, então se vocês quiserem lá, tá lá, Valéria Almeida Repórter, separadinho, com underline, e a gente vai trocando, tá? Obrigada pela troca, pelas perguntas, pela recepção. As perguntas que eu não fiz, então, galera, entrem lá e mandem para a Valéria e não me matem, porque a gente ficou um tempão. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau. É responsabilidade. Que papos é esse? Vai, me diz aí. Desperta o interesse de falar e de ouvir. Imagina jovens interessados batendo papo com profissionais do mercado. Empreendedores, curadores, ativistas. A troca é boa, diversidade na pista. No caderno Globo a conversa continua. De consumo consciente, a mobilidade na rua. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar. Dá o recado, é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar. Dá o recado, é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. É responsabilidade. É responsabilidade. É responsabilidade. É responsa. Obrigada, professora Sandra. Obrigada por mediar esse bate-papo. Muito obrigada, Valéria. Sua história é realmente inspiradora e emocionante. Obrigada pela sua generosidade em compartilhar essas experiências com a gente. Obrigada aos alunos da Universidade Positiva que estiveram hoje aqui com a gente, nessa transmissão. Eu quero relembrar que esse bate-papo foi gravado, ele vai ficar disponível no site do Globo Universidade também. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Boa noite e até a próxima. E eu agradeço a você, Gisele Gomes, e a todo o pessoal do Globo Universidade, que sempre atende a gente super bem. Eu não vou nominar todo mundo, porque eu já conversei com tanta gente além de vocês, e cada dia conheço uma pessoa nova. Muito obrigada mesmo. E a vocês todos e todas que ficaram conosco até aqui, gente, muito obrigada, e espero que a gente volte lá em agosto, ouvindo mais pessoas, quem sabe, ouvindo também o Caco Barcelos, né, que a gente convida, e indiquem pessoas que vocês querem
ouvir, querem ver, querem conversar por aqui. Obrigada, um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada, equipe técnica, vocês são sensacionais. Tchau.